Automotive Business entrevista hoje o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, para fazer um balanço de sua gestão à frente da entidade, que a partir de maio terá uma nova diretoria. Márcio de Lima Leite, diretor jurídico e de relações institucionais da Stellantis na América do Sul, será o novo presidente da Anfávia. Ele foi escolhido por consenso nas prévias da eleição para a sucessão na entidade e terá como colegas da diretoria Marina Willis, da General Motors, para o posto de vice-presidente. Gustavo Bonini, da Scania, será o tesoureiro e Antônio Calcanhoto, da Audi, será o secretário. As eleições formais ocorreram em 10 de março, aqui na sede da Anfávia, na Avenida Indianópolis, em São Paulo. A assinatura da transição com a passagem do bastão da associação será realizada no início de maio. Luiz Carlos de Moraes seguirá na entidade a partir do ano que vem como vice-presidente pleno e também como representante da Mercedes-Benz na instituição. Nosso objetivo hoje é conversar com o Luiz Carlos sobre a sua gestão e debater a sucessão na Anfávia. Com 45 anos de experiência no setor, ele ocupa o cargo de diretor de comunicação corporativa e relações institucionais na Mercedes-Benz do Brasil. Graduado em economia pela Fundação Santo André, ele possui pós-graduação na FGV, MBA pelo IBMEC e pós-graduação no INSEAD de França. Meu nome é Paulo Braga e eu sou um dos editores de Automotive Business. Olá, Luiz. Olá, Paulo. Um grande prazer estar aqui com você na Anfávia para a gente contar um pouco da sua história aí à frente da entidade. Ok, vamos lá. É uma entrevista exclusiva para Automotive Business. Eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando o que mudou no setor automotivo nesses 3 anos da sua gestão. Bom, o setor automotivo já estava passando por uma grande transformação por conta das rotas tecnológicas que nós já estamos discutindo já há algum tempo, né? Por isso até do Rota 2030 da gestão anterior. Mas, em função do que nós enfrentamos no mundo, né, a pandemia, isso trouxe uma nova dimensão para o setor e acho que para a indústria de transformação em geral, porque a pandemia, que é uma crise sanitária, ela trouxe muitas sequelas, né, e trouxe outros problemas que a gente teve que lidar, né? Então, problema na cadeia de fornecedores, a questão da logística ficou interrompida. Então, fora a questão da pandemia, que é uma questão sanitária, que teve todas as consequências na economia, o setor automotivo enfrentou de forma bastante difícil, né, as consequências da pandemia em termos da cadeia global, né, culminando com o grande problema que são os semicondutores. Mas não é só os semicondutores, ou seja, a logística mostrou, eu poderia até dizer, uma certa fragilidade da logística internacional por conta da pandemia. Então, esse acho que foi um dos grandes desafios, né, que a gente ainda está enfrentando. E no plano interno, o que mudou no setor automotivo? Como é que ficou a cara do setor automotivo nesses 3 anos? Então, o que nós tivemos que fazer é, entre aspas, pôr de lado os temas que nós estávamos tratando naquele determinado momento para fazer a gestão da pandemia. Então, o que mudou foi ter que mudar completamente a nossa agenda, né, para poder discutir como parar as fábricas, como organizar a cadeia de fornecedores, ter muito diálogo com a cadeia de fornecedores, porque quando para a montadora, para toda a cadeia. Então, como é que a gente podia, de forma coordenada, o máximo possível, né, ter o menor transtorno para toda a cadeia de fornecedores e para frente também a rede de concessionários, a espera dos nossos clientes, frotistas, etc. Então, grande parte do nosso tempo foi para lidar com isso. A pandemia trouxe outras consequências, são financeiras, né, que é aumento ou dificuldade na captação de juros, de financiamento para capital de giro, para toda a cadeia. Então, nós temos que lidar também com os bancos e com o governo no sentido de encontrar mecanismos para poder passar por essa fase com menos dor. Tivemos que também discutir com os sindicatos, porque tinham que parar meses, semanas, então como ajudar as empresas a ter uma forma coordenada e com o governo, que foi aquele programa de layoff, né, com redução da jornada de trabalho, com redução de salários e também até com layoff, paradas negociadas dentro do acordo da MP 936. Então esse ano de 2020 nós trabalhamos muito nesses temas, né, que era, eu chamaria, gestão da crise trazida pela pandemia.
Quando a gente, em paralelo, ficou lidando com esses temas, a gente também pôde ajudar a sociedade de alguma forma, né, Paulo? Você lembra que as fábricas estavam paradas e nós fomos fazer fomos fazer respiradores, né? Porque faltavam respiradores, que acho que foi um grande tema também. Nós mostramos mais uma vez como o setor automotivo é ágil e procurou também, na medida possível, resolver ou auxiliar na questão dos respiradores. Fora máscaras, doação, apoio, logística, veículos que nós cedemos para ajudar a sociedade de alguma forma. E como é que foi a sua experiência pessoal comandando a Anfávia durante esses 3 anos? Foi um aprendizado? Com certeza, um grande aprendizado. Porque você entra na Anfávia com um programa, um plano de ação alinhado com os presidentes das montadoras, e no meio desse plano você teve que fazer um ajuste completamente diferente, como outros setores, né? Mas, dado o tamanho do nosso setor, isso teve um grande aprendizado, né? Como priorizar, como destacar e como estar o máximo possível alinhado com os presidentes. Então, nós fizemos reuniões virtuais de sábado, à noite, de manhã, para tentar verificar o que era o mais urgente naquele determinado momento. Depois, nós começamos a observar uma outra consequência da pandemia, que foi a questão da cadeia global. E aí começou a faltar aço, faltar pneu, faltar resinas e outros materiais necessários para a produção. E que culminou com o grande tema, que é a falta de semicondutores, né? Então, esse foi um outro desafio, né? Que aí nós fomos falar com outras entidades, fomos falar com outros órgãos para tentar entender, né, e ter o menor impacto possível na cadeia. Aí você teve a necessidade de formar uma estrutura nova, quer dizer, de viabilizar uma chapa propondo a nova gestão da Anfávia. Como é que foi essa experiência? Correu tudo tranquilamente? Sim. A Anfávia tem a cada 3 anos a transição, como sempre foi, e nesse período aí de final de mandato, o nosso papel foi ajudar a construir, né, conversas, debates, etc., como deveria ser os nossos próximos 3 anos, né? Então, nós fizemos workshops, muita conversa, muito diálogo, e aí nasceu essa nova diretoria, né, sob a liderança do Márcio Lima, que começa o seu mandato aí no início de maio. Ok. Agora, quais foram os principais avanços da entidade durante a sua gestão? Acho que nós puxamos muito a questão do Custo Brasil. Todo mundo fala em Custo Brasil, mas fica muito no teórico. Ninguém sabe o que é concretamente isso. Então, o que nós procuramos fazer foi trazer esse conceito para o mundo real, né? O que significa isso? Quanto é isso? Quanto isso é pior em relação aos países? Então, a gente entrou no detalhe. Fizemos várias propostas na direção de como propor a redução do custo Brasil, que não é um problema do setor automotivo, é um problema do país. Ele afeta a indústria de transformação. E junto com outras entidades com quem nós trabalhamos, a Coalizão Indústria, que é a entidade, é uma associação, vamos dizer assim, entre outras áreas, aço, brinquedos, eletroeletrônicos, né, e outros setores, a gente está trabalhando junto, reunido periodicamente, para temas que são horizontais para a indústria de transformação, no sentido de propor, e várias reuniões são feitas quinzenalmente, nós tratamos desses temas, e várias propostas são feitas. Algumas são infralegais, então tratar diretamente nos ministérios, outras passam pelo Congresso, então nós também estamos tentando influenciar, convencer as áreas do Parlamento para tentar gradativamente reduzir esse custo Brasil. E quais são as principais demandas que você está deixando para o seu sucessor aí, o Márcio Leite? Acho que o Custo Brasil continua sendo um tema que a Anfávia vai continuar trabalhando, porque não está resolvido, é um processo, né? Acho que a reforma tributária também é um grande tema do Brasil, né? E nós, no setor automotivo, somos um dos setores que mais paga imposto no Brasil na indústria de transformação. Depende do veículo, pode pagar 40%, 50%. Então, como é que nós podemos
simplificar esse manicômio tributário, como eu chamei ao longo desses 3 anos, né? Como é que a gente pode reduzir o custo de compliance, né? Para atender o que precisa ser feito hoje, você gasta muito dinheiro para atender, recolher, controlar, etc. Além disso, na medida do possível, reduzir essa carga tributária. Então, acho que o grande passo que nós conseguimos dar também foi a primeira redução do IPI, que foi anunciada recentemente. Acho que é um primeiro passo na redução da carga tributária. Esse acho que é um tema que vai ficar. E, com certeza, a descarbonização, que é um estudo que nós fizemos junto com a BCG, que é uma contribuição da Anfávia para o debate de como implantar ou como discutir a descarbonização no Brasil. E qual vai ser o seu papel nessa nova gestão? Com essa experiência toda que você acumulou nesses 3 anos, qual a tua contribuição para essa nova gestão? É contribuir no debate, na condução desses grandes temas, né? Acho que eu já tenho uma experiência muito longa da indústria no setor, através da minha empresa. Acho que 3 anos de Anfávia como presidente. Mas só para lembrar, eu já estou na Anfávia, né, há mais de 10 anos, né, como vice-presidente, e agora volto à função de vice-presidente e continuarei contribuindo com a nova diretoria, porque os desafios são grandes ainda. A descarbonização relativa ao setor automotivo foi um dos temas centrais da Anfávia recentemente. Você acredita que os estudos e apresentações terão continuidade? Acho que sim. O objetivo do estudo foi fazer uma análise completa de cenários possíveis para a descarbonização no Brasil, levando em consideração as características do Brasil. Então, lá nós analisamos cenários para a eletrificação no Brasil, não para o próximo ano, não para daqui 2 anos, nós estamos olhando o cenário até 2035. Né? Um outro cenário mais agressivo, em que a eletrificação vem de forma mais acelerada, como está acontecendo nos outros países, e também um terceiro cenário, que é uma combinação de utilização de biocombustíveis, ou seja, como a gente pode combinar soluções tecnológicas, que é eletrificação, com mais biocombustível, de tal forma que a gente consiga buscar a maior redução de CO2 possível. Então, a nossa análise foi o seguinte: a resposta que a gente tentou responder é assim: qual é o total de emissões de CO2 hoje e quanto será nesses 3 cenários lá em 2035, olhando várias combinações de tecnologias. Essa foi a contribuição. E mais importante do que a análise dos cenários, das rotas tecnológicas, foi quantificar a redução lá em 2035 e também olhar o que significa isso em termos de infraestrutura, porque você desenha os cenários, mas você tem que desenhar assim, o que eu preciso ter, o Brasil precisa ter, para cada um dos cenários, em termos de infraestrutura, para poder chegar àquele resultado almejado. Então, isso foi também o que está no nosso estudo. E quem comanda esse programa de descarbonização? De quem é a iniciativa principal? O estudo foi da Anfávia, né? Então, a Anfávia não define as rotas tecnológicas. Quem define as rotas tecnológicas são as empresas, tanto para leves como para pesados. O que nós desenhamos são os cenários e através dos quais você consegue analisar o impacto de cada um dos cenários. E qual é o papel do governo nisso tudo? Com certeza é fundamental, né? Porque conversando com a BCG dos Estados Unidos, da Europa, da China e da Índia, porque nós usamos também a experiência lá de fora, a gente observou nesses 4 países, regiões, que todos eles têm um plano, eles têm uma política pública, uma direção que orienta, ajuda o setor privado a caminhar naquela direção. Por exemplo, a China decidiu a rota da eletrificação e está usando o setor automotivo para promover uma transformação na China. Quando eu falo transformação, é na eletrificação, na infraestrutura, nos fornecedores, nos concessionários, porque não é só a montadora. Quando você entra nesse novo mundo da descarbonização, não é só o automóvel, você precisa de muito mais elementos, né, infraestrutura, por exemplo, e tem que ter uma política pública para isso. Então, outra contribuição da Anfávia foi levar esse estudo, são cenários possíveis de serem adotados no Brasil, para conversar com o Ministério da Minas e Energia, para conversar com o Ministério da Infraestrutura, com o Ministério da Economia, com o Ministério do Meio Ambiente. E estimular o governo brasileiro
a pensar não para o próximo governo, mas para pensar como uma política de Estado para o país nos próximos 15 anos. É curioso que a gente parou de falar um pouco de Rota 2030 e tem programas aí que estão avançando em paralelo com o Rota. Por exemplo, a descarbonização, a eletrificação. Não, acho que não, eles não são conflitantes. Não são? Não são conflitantes, porque no Rota 2030 nós vamos discutir eletrificação, nós vamos discutir eficiência energética, nós vamos discutir segurança veicular, que combinam ou são complementares, ou seja, a ferramenta é o Rota, o objetivo é a descarbonização. A descarbonização é o que nós queremos alcançar, né? E as ferramentas nós vamos encontrar dentro do Rota 2030 e cada montadora vai escolher uma das ferramentas de acordo com a sua estratégia. E quanto à eletrificação? Começou de uma maneira muito tímida no Brasil. Com que velocidade esse programa vai avançar por aqui? Então, no nosso estudo, nós consideramos 2 cenários para esse item. Então, no cenário que nós chamamos inercial, em 2035 nós consideramos, e é muito provável, é quase certeza que isso vai acontecer, 30% do volume que será vendido lá em 2035 terá algum grau de eletrificação. 30%? 30% de tudo que está, que significa 1,3 milhão de veículos por ano novos com algum grau de eletrificação. Quando eu falo algum grau de eletrificação, estou falando híbrido, plug-in ou um puro elétrico. No cenário que nós chamamos de convergência global, já estamos falando em mais de 60% com algum grau de eletrificação. Então, nós estamos falando de 2,5, 2,6 milhões de veículos, como eu falei, com algum grau de eletrificação. E isso significa uma rota circulante lá na frente, que vai ser gradativamente, não vai ser, mas vai ter que ser construído. O que significa isso para o setor automotivo? Uma transformação das nossas fábricas, preparando a fábrica para esse novo mundo, que não imagino que nós vamos importar 2,5 milhões de veículos elétricos, né? Não, porque até a balança comercial não aguenta esse buraco. Nós precisamos adaptar ou preparar toda a cadeia de fornecedores, concessionários, nós temos que falar em infraestrutura. O nosso estudo estima que nós precisamos ter 154 mil pontos de recarga no Brasil para atender essa frota. Nós precisamos ter a produção e geração de energia de 1,5% a mais. Então, esse novo mundo não é uma entidade, uma empresa ou uma associação que vai resolver, é um problema de Estado. Por isso que a gente trouxe esse estudo para ser utilizado como uma base de apoio para definir o futuro do Brasil. Perfeito. O Pablo Dicey, que é o presidente da Volkswagen para a América Latina, recentemente ele fez um arranjo de ideias mostrando que o Brasil deveria dar mais atenção para o etanol e pensar até na célula combustível. Ele diz que não é possível descartar essa corrente, esse tipo de powertrain que nós temos aqui no Brasil, e que a Índia parece que já começa a ir atrás um pouco dessa mesma linha, tudo pelo etanol. E depois você tem também mais o gás natural, o biometano e o HVO. Como é que você vê o impacto dessa declaração do Pablo Dicey? Nós concordamos, ela está inclusive inserida no estudo da descarbonização. No terceiro cenário que nós apresentamos nesse estudo, inclui a maior utilização do etanol, no caso de veículos leves, e de biodiesel HVO, no caso de veículos pesados. Tá? Então, o estudo inclui isso aí e mostra que, para atender essa descarbonização, utilizando os biocombustíveis, que é um grande ativo do Brasil, a indústria de biocombustível precisa se preparar. O nosso estudo que esse setor precisa fazer um investimento de 50 bilhões de reais para poder fornecer mais biocombustível para essa frota. Lembrando que não é só a frota nova, mas a frota atual, que hoje, por exemplo, tem carros flex, o consumidor poderia ter uma política pública que o estimulasse a utilizar mais o biocombustível, né? No caso do etanol. Isso contribui na redução do CO2, né? E a gente mostra esse efeito no estudo. E no caso de pesados, o HVO. Porque para veículos pesados, o nosso estudo mostra também que a eletrificação se dará
eletrificação se dará para aplicação urbana, veículos de aplicação urbana, caminhões ou ônibus. Para longa distância, continua sendo o diesel. Então, nesse sentido, o HVO é uma ferramenta fundamental para a gente poder ajudar na descarbonização de veículos pesados. A renovação de frota e a inspeção veicular vão avançar juntamente com as etapas novas do Proconv? Outro pilar que a gente também mostra no estudo é o seguinte: nós estamos vendo a descarbonização não só com olhar para os veículos novos. Nós estimamos o total de CO2 considerando a frota circulante no Brasil. Então, hoje, a frota circulante, no nosso estudo, estima que nós temos 45 milhões de veículos leves rodando. Boa parte disso aí são veículos muito antigos. Da mesma forma que em pesados, mais de 2 milhões de caminhões e ônibus estão rodando e 60% ou mais são veículos muito antigos. Então, outra provocação que o estudo traz é a descarbonização vai ocorrer com as novas tecnologias dos veículos novos, mas precisa ser atacado também a frota circulante no Brasil, através da inspeção técnica e veicular e com o programa de renovação da frota que você mencionou. Recentemente, depois de 3 anos de trabalho, né, dessa gestão, mas nós estamos trabalhando na renovação da frota há mais de 10, mais de 15 anos, a Anfávia defende isso, foi publicada a medida provisória, né, criando a base do programa de renovação da frota, começando por veículos pesados. Então, isso também foi uma grande contribuição dessa gestão para começar, né, finalmente, a implementar a renovação da frota de caminhões. Eu queria que você falasse um pouco mais de Rota 2030, que já esteve em pauta com bastante intensidade aí no mercado. O que deve se esperar desses avanços do Rota 2030? Então, o Rota 2030, a primeira fase, entregou vários avanços em termos de eficiência energética. Até em 2022, nós temos que entregar mais uma fase de redução de emissão de consumo, né, de veículos leves. Muitos itens de segurança foram incluídos nos veículos. A fase de emissões, o L7, que foi implementado agora a partir de janeiro. O ano que vem tem o P8 para veículos pesados, que é a nova fase de emissões. E vem agora a segunda fase do Rota. A Anfávia está trabalhando já nos detalhes, nos estudos, no planejamento da Rota 2030, fase 2, em que nós vamos discutir de novo, uma terceira fase de redução de emissão de consumo, nós vamos entrar em outros itens de segurança veicular, ou seja, dando continuidade à melhoria dos produtos, tanto em eficiência energética, redução de emissões locais e segurança veicular. O setor de distribuição de veículos passa por uma revolução praticamente, não só pelo fato da pandemia estar por aí, como pelos avanços tecnológicos que chegam ao setor. Como é que você encara essas mudanças no setor de distribuição? Acho que nós temos muito diálogo com o setor de distribuição, né? A FenaBrave, temos reuniões periódicas com eles. Discutimos o plano de descarbonização com eles também para discutir o impacto na rede de concessionários, porque nós montadoras vamos ter que trabalhar também no sentido de preparar a rede de concessionários para atender essas novas tecnologias. Isso é uma transformação para nós, mas para os fornecedores, para a rede de distribuição. Nós temos observado também que já no Brasil o cliente está começando a se interessar por essas novas tecnologias. A questão verde é uma questão que está ficando mais importante no processo de decisão. Grandes frotistas, por exemplo, estão considerando também, têm as suas políticas de ESG como políticas próprias e vão procurar na renovação da frota veículos com essas características. Então, essa transformação está acontecendo de forma bastante intensa. Então, no estudo a gente mostra 5 dimensões que vão influenciar esse futuro. O regulatório, que é novas normas que vão implementar, possíveis estímulos que poderiam vir do Estado para estimular a troca para essa tecnologia. Eu estou falando aqui isenção de rodízio, eu estou falando pedágio diferenciado para esses veículos com essas novas tecnologias, ou uma carga tributária diferenciada, ou um bônus para o cliente, ou um financiamento. Existem várias formas que estão sendo adotadas em diversos países do mundo. A outra dimensão é a dimensão do cliente. O cliente está começando a se interessar por isso. O jovem está se preocupando, o frotista, a locadora, uma transportadora que não quer que seus produtos sejam transportados em veículos
que não sejam verdes, vamos dizer assim. A terceira dimensão é o impacto no setor automotivo em toda a cadeia, em termos de desenvolvimento, pesquisa, preparação de fábricas, preparação da mão de obra dentro das fábricas, preparação dos fornecedores, preparação da rede de concessionários. Isso é uma grande dimensão também. A quarta dimensão é a infraestrutura. Como eu te falei, para tudo isso precisa ter infraestrutura. HVO precisa investimento em HVO, etanol precisa investir mais em etanol, produção, gás natural, infraestrutura para gás natural, rede de pontos de recarga. E a quinta dimensão, que já está sendo adotada, é o custo de manutenção do veículo. O consumidor, o frutista ou locadora vai comparar. Eu pago mais pela nova tecnologia? Sim, mas quanto eu reduzo minha manutenção ao longo de um determinado período? Essa conta vai ficar mais equilibrada ao longo do tempo com a redução do custo de produção dessas novas tecnologias. Então, o que a gente chama de custo de propriedade é um item que vai ser analisado pelo cliente, ou já está sendo analisado, e essa vai ser mais perceptível ainda. Por exemplo, um consumidor hoje roda 12 mil a 15 mil quilômetros ano. Mas uma empresa que tem um carro na frota que roda 40 mil por ano, 50 mil, essa conta começa a fazer diferença. Então, essa quinta dimensão também vai ficar mais clara. Então, todos esses itens que eu acabei de mencionar vão na direção de trazer mais tecnologia e mais veículos verdes no futuro próximo. Falar um pouco de práticas ESG, que são as práticas de meio ambiente, meio social e governança corporativa. A Anfávia começou a falar nesse assunto aí recentemente. Como é que isso deve avançar? Bom, isso já está no DNA das nossas empresas, né? Então, no pilar E, né, as nossas empresas estão muito preocupadas dentro das suas fábricas, redução de energia, redução de consumo de água, tratamento de resíduos. Isso já é uma prática e a gente está adotando as melhores práticas que as nossas matrizes adotam, e a descarbonização, aí olhando para o produto, também está acontecendo de forma significativa, como nós acabamos de mencionar. Na questão social, acho que nós, como Anfávia, também trouxemos esse pilar, por exemplo, na pandemia, como nós fizemos respiradores, apoiamos a sociedade, fora as políticas das organizações. A questão da diversidade, inclusive, nós fizemos um fórum com vocês, né, das melhores práticas, como é que nós estamos avançando na diversidade nas nossas organizações. A Anfávia organizou um fórum com vocês, que foi muito interessante, para ver pontos que nós já avançamos, pontos que nós precisamos continuar avançando. E, obviamente, a governança, né, para nossas empresas é fundamental, também está no nosso DNA. Inovação é fundamental para o desenvolvimento da indústria automobilística. O Brasil tem acompanhado, pelo menos a meia distância que seja, os investimentos feitos globalmente? Sim, com certeza. E voltando ao Rota 2030, você sabe que a gente tem os recursos aportados naqueles fundos e que nós estamos utilizando para parcerias com a academia, com instituições, para desenvolver novas tecnologias que vão atender esse futuro da transformação nos produtos, no processo de produção, ou em combustíveis, ou em eletrificação. Então, tudo isso tem avançado. Isso é um grande ativo do Rota 2030. Nós estamos seguindo, somos um setor que mais investe em P&D, né, em relação aos demais. Continuamos fazendo. A indústria é um ativo, a indústria automotiva eu considero que é um grande ativo do país, porque nós temos laboratórios, pistas de teste, engenharia, temos uma coisa que é trabalhar com biocombustíveis, que é uma coisa que diferencia de outras matrizes, de outras empresas ao redor do mundo. Então, continuamos investindo muito, e muito do nosso investimento é em P&D. Só para te dar uma dimensão, no compilado que fizemos recentemente, o próximo período de 4 a 5, talvez até 6 anos, a indústria vai investir mais 40 bilhões de reais, o setor automotivo. Ainda não inclui todas as montadoras, porque algumas ainda não anunciaram, mas o número preliminar indica 40 bilhões, e grande parte desse valor não é para fazer nova fábrica, é para fazer tecnologia, desenvolvimento de produtos, pesquisa e desenvolvimento. Grande parte desse valor é para esse tipo de investimento. Por meio da BDI,
que é a coordenadora do programa, foi lançado o programa Renovar, que significa Programa de Aumento da Produtividade da Frota Rodoviária. É um bom começo para a renovação de frota no país ou é uma iniciativa ainda muito tímida? Não, é o começo, é a base, né? O Renovar é uma plataforma que vai ser organizada, coordenada pela PDI, e todos os participantes do processo vão usar a plataforma para poder gerenciar, vamos dizer, o programa de renovação da frota. Então, o caminhoneiro que quer entregar o seu caminhão, ele usa a plataforma para informar. Através da plataforma ele tem um mecanismo para autorizar a entrega do veículo para ser destruído, ele recebe o valor através de uma conta bancária pré-definida, e as montadoras e outros agentes poderão também acionar essa plataforma e contribuir para a renovação da frota. É um grande programa. Nós estamos aguardando agora só a publicação do decreto com os detalhes, né, a parte mais operacional, mas é o que está previsto na medida provisória publicada recentemente. Quer dizer que, de uma maneira geral, você acredita na continuidade dos investimentos que vem sendo feito no Brasil? Sim, né, é uma indústria relevante. Nós estamos passando por um momento difícil, você sabe, né? Nos últimos 2-3 anos, um número baixo por conta da pandemia, mas acreditamos na recuperação gradativa esse ano, o ano que vem, talvez 25, ter um número antes pré-pandemia, né? Mas esse não podemos esquecer, a pandemia afetou o mundo, né? Não é um problema da indústria automotiva brasileira. E nós temos aí um outro fato, que é essa guerra Rússia e Ucrânia. Exatamente. Então, para terminar o mandato, a gente teve que discutir também os efeitos da guerra, né? Então, a guerra é um outro problema que está afetando de novo a cadeia global de produção. Do ponto de vista logístico, é um desastre. Um desastre também. Matérias-primas para alguns itens, inclusive semicondutores, que também são produzidos na Ucrânia, né? Então, esperamos que a guerra ela tenha uma solução o mais rápido possível para a gente voltar para um nível de normalidade. Mas, olhando com esse olhar, Paulo, uma leitura que eu faço é a seguinte: a pandemia trouxe, né, e a guerra também está confirmando, que nós talvez tenhamos que revisitar o tema cadeia global, globalização. Quando eu falo revisitar, não é que tudo está errado, não é isso que eu quero dizer. Mas algumas coisas que a gente admitia que era possível, etc., talvez a gente tenha que revisitar. Por conta da questão geopolítica, nós temos uma situação no mundo diferente, riscos que a gente não considerava tão próximos, que estão ficando mais evidentes, né? Uma guerra, por exemplo, que afeta a cadeia de produção. Como é que você lida com isso? Como é que vai ser o futuro com isso? Outra coisa que eu também trago, um elemento que é a minha reflexão, as mudanças climáticas também deveriam ser consideradas agora no plano de negócio das empresas. O que eu quero dizer com isso? No caso dos semicondutores, nós temos uma nevasca, além da falta de semicondutores, uma nevasca numa fábrica dos Estados Unidos que produz semicondutores. Faltou água em Taiwan, incêndio no Japão, né? Chuvas torrenciais acontecendo. Então, segundo alguns especialistas, as mudanças climáticas vão promover novos desastres ou problemas que vão interferir no processo de produção global. Então, não dá para prever onde vai acontecer, o que vai acontecer, talvez não dê para fazer isso, mas você, no seu plano de negócio, talvez tem que pensar como eu posso mitigar, acho que eliminar o risco, acho que não dá, mas como você pode mitigar o risco na sua cadeia de produção, levando em consideração a questão geopolítica e a questão mudanças climáticas. É uma reflexão minha ao final do mandato, vendo esses 3 anos, tudo o que aconteceu, talvez a gente tivesse que revisitar esse tema. Muito bem. Com isso, a gente encerra o nosso vídeo, esperando que você realmente tenha tranquilidade de voltar para a Mercedes, para os seus novos afazeres, e continuando aqui na Anfávia com tudo que você aprendeu de bom nesses últimos 3 anos, ok? Muito obrigado, Luiz Carlos. Ok, obrigado aí pela participação, pelo convite. Estamos aqui contribuindo com o setor com a mesma motivação de sempre. Muito obrigado.